O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém e acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, e quem perder sua vida por causa de mim, este a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, temos hoje esse evangelho do evangelista Lucas, capítulo 9. Jesus faz todo um itinerário com seus apóstolos. Se observarmos os santos evangelhos, principalmente o evangelho de Marcos, a partir do meio em diante, mas se observarmos o ministério público de Jesus nos 4 evangelhos, observamos o quanto ele, ao mesmo tempo que dedicava ao povo, às multidões, ele formava os seus discípulos. Tinha momentos específico com eles. Aqui Jesus tem um momento com os seus apóstolos, depois dirige a todos. Mas é expressivo essa formação que Jesus dá aos seus apóstolos. Foi baseado nesse itinerário específico com os seus apóstolos que Jesus lhes fez uma pergunta, diríamos, capital: para vós, quem eu sou? Era preciso os apóstolos confrontar com a identidade de Jesus. Antes, Jesus pergunta o que o povo pensa de mim. E Jesus não se dá por satisfeito diante das opiniões do povo a seu respeito. E pergunta: para vós, quem eu sou? E Pedro, a partir da sua liderança apostólica: tu és o Cristo de Deus.
Tu és o enviado, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és aquele que os profetas profetizaram, aquele que devia vir. E é interessante que a partir que Pedro faz essa profissão de fé, Jesus proibiu-lhes que contasse isso a alguém. Chamado segredo messiânico em teologia bíblica. Os biblistas já se debruçaram por que, em algum momento, Jesus lhes proíbe que conte. E nesse contexto aqui, principalmente, por quê? Porque havia percepções distorcidas acerca do Messias. Esperavam um Messias guerreiro, triunfante, um Messias bem diferente da simplicidade e do senso de paz que Jesus ensinou seus apóstolos. Por isso Jesus não quer ser confundido, não quer ser distorcido acerca da sua missão. E aí, Jesus acrescenta, veja que parece que o Evangelho muda, parece que Jesus muda de assunto, parece que pode parecer nessa passagem que uma cena ou uma fala não tem a ver com a anterior, mas tem. Depois de Pedro afirmar o messianismo de Jesus, e Jesus recomendar que não contasse a ninguém, Jesus fala do seu destino de sofrimento e morte. Ele triunfará. No entanto, passará pelo crivo da rejeição. Jesus está afirmando a identidade do seu messianismo. Não é um messianismo triunfante. Ele vai vencer, mas passará pela rejeição, passará pela derrota, passará pela crucifixão e pela morte. Imaginemos, meus irmãos e irmãs, o impacto que essas palavras de Jesus causaram nos apóstolos. Isso não é difícil de perceber na sequência do Evangelho, o quanto depois da morte do Senhor, eles ficaram desnorteados. Mas é esse o messianismo de Jesus. É a profundidade do seu amor. É a quênose do Filho de Deus. O Papa Francisco, um tempo atrás, fez um gesto. Alguns interpretaram de forma equivocada. Aliás, não falta quem hoje distorce o que o Papa fala. Não falta. Muito complicado hoje certas coisas. A gente vê em todos os campos, né? Às vezes até o que um famoso fala é distorcido, não é verdade? Nas redes sociais. É impressionante. Às vezes até o que o Papa fala. Mas numa cena, ele tomou o Evangelho, falando de um modo bem informal, tomou o Evangelho e disse assim: aqui está a história do fracasso de Deus. O Jesus, Filho de Deus, do ponto de vista humano, passou pela rejeição, pela
crucifixão pela morte. Ele deixou-se, do ponto de vista humano, entendam bem, deixou-se, por amor, ser considerado um fracasso para nos trazer vitória. Não há contradição. E é preciso entender o que o Papa disse. Quando Isaías 53 fala do servo sofredor, não fazíamos caso dele, estava desfigurado. Do ponto de vista humano é um fracasso, não do ponto de vista divino. É um fracasso de Deus na leitura humana, mas é o caminho do triunfo, é o caminho da redenção, é o caminho da vitória. E Paulo vai dizer: somos em Cristo mais que vencedores. Ele venceu, ele triunfou e nos trouxe vitória. Mas tem algo ainda desse evangelho, meus irmãos e irmãs. Depois que nosso Senhor falou que ele seria crucificado, mas disse também, ele ressuscitará. Ele ressuscitará. Jesus se volta para todos. No Evangelho de Marcos diz para a multidão e diz: se alguém quer me seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Ou seja, o Filho de Deus foi crucificado, rejeitado, não viveu para si, recebeu uma condenação à morte, que significava que o condenado à cruz já não tinha mais direito à existência. O discípulo deve também considerar morto para si mesmo, para viver para Deus, aquilo que diz Paulo: quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Tomar a cruz, renunciar a si mesmo, é essa atitude de renúncia de nós mesmos, para viver para Deus e para os outros. É um caminho de alteridade. Paulo diz: eu estou pregado à cruz de Cristo. Ele vivia para Deus, ele vivia para o Senhor, todo dedicado aos irmãos, à ação missionária, à glória de Deus. Estou pregado à cruz de Cristo. Já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Um bispo, num retiro, dizia: você utiliza o crucifixo? Você carrega no seu peito o crucifixo? Ou tem em sua casa? Entenda, meu irmão. De um lado está pregado Cristo, do outro está pregado você. Porque o discipulado, a condição para ser discípulo, é tomar a cruz e seguir. A carta aos Gálatas, segunda leitura, diz que pelo batismo nos fomos revestidos de Cristo, nos revestimos dele. Ou seja, assumimos sua vida, ele passa a viver em nós. E aí cumpre-se o que disse o apóstolo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Meus irmãos e irmãs, existe um preço do seguimento, existe um preço do discipulado, é renunciar a si mesmo, e nisso não é, do ponto de vista de Deus, uma derrota. É o sentido mais profundo da nossa existência.
O ser humano não é um espiral para dentro, meus irmãos. O ser humano, como imagem do Deus amor, é um espiral para fora. Descobrir esse sentido bonito da entrega. Será que é tão difícil compreender isso? Na verdade, não. Por quê? Porque a própria vida, ela nos impulsiona para isso. O casal com a filhinha, é a vida deles. De certa forma, vive para ela. O esposo vive para a esposa e para a família. A esposa vive para o esposo, para a família, para os filhos. Não é verdade? Então, o que precisamos é dar um sentido mais profundo de alteridade, de amor, um sentido mais profundo de que eu faço isso para a glória de Deus, eu faço isso porque pelo batismo eu fui revestido de Cristo, eu estou ligado a Ele, unido a Ele, eu sigo, eu sou discípulo, discípula, eu pertenço a Ele, eu tenho momentos felizes, tenho, e louvo a Deus por isso. Que é coisa bonita que uma reunião familiar, celebrativa, em que a gente dá risada, em que a gente conversa, em que a gente brinca, em que a gente celebra. Momentos como esse, isso é digno, se fazemos tudo com retidão de consciência e amor. Deus não é masoquista. Quando fala da cruz, não significa isso, um sofrimento pelo sofrimento. Mas se há sofrimento, se há abnegação, se há sacrifício, e há, porque isso é uma lei da vida, uma lei da própria existência. De certa forma, a cruz é o trono do mundo. Se há também um sentido profundo de libertação interior. Porque quando você, meu irmão, minha irmã, trilha esse caminho, você vê luz no fim do túnel. Você vê luz no fim do túnel. Enquanto que, como disse o próprio Cristo, quem quer ganhar sua vida vai perdê-la. Veja as pessoas que vivem para o mundo, para o prazer, para o ter. Veja destinos de desespero e até de suicídios, de vazio existencial. Tenhamos a coragem, meus irmãos e irmãs, como diz nosso Senhor, de trilhar o caminho estreito. Largo é o caminho que leva à perdição. Tenhamos a coragem de trilhar o caminho estreito, acolhendo o chamado de Jesus, o convite de Jesus para sermos seus discípulos, para sermos seus seguidores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mais difícil que seja seguir tua